o Efrateu de Belém, de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samar, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiam Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai. Deus mandou Samuel ir para Belém para ir para a casa de Jessé. E lá ele vê Eliabe. Eliabe era forte, era esperto e grande. E Samuel diz: esse que vai ser ungido a rei. Mas o Senhor diz: não é esse. E eu lhe digo: eu olho diferente como o homem vê. O homem vê pela aparência, mas Deus olha pelo coração. Aleluia! Glórias! Eu não posso dizer: aquele homem vai ser pastor, só porque ele parece ser homem de Deus. Mas do que adianta ele parecer um homem de Deus se ele não tiver a presença de Deus? Aleluia, Jesus! Então nós só podemos olhar pela aparência. Glória! Só Deus pode olhar pelo coração. Aleluia! E depois ele vê Abinadab. Mas o Senhor diz: não é esse. Depois vem Samar. E Samuel diz: ainda não é esse que o Senhor escolheu para ser rei. E Jessé mostra os 7 filhos dele. E Samuel pergunta: você não tem mais nenhum filho? Jessé fala: eu tenho mais um filho, sim. E ele está lá no campo cuidando das ovelhas. Davi era desprezado no campo, só porque ele cuidava de outras ovelhas. E os outros malhavam, os outros tinham um braço forte. E ele era só um mísero ali, cuidando de umas ovelhas. E ele era só um pastor. Mas aquilo era um trabalho muito nobre. Samuel diz: mande chamá-lo. E Jessé manda chamá-lo. E Samuel diz: não vamos sentar a essa mesa e se servir até Davi chegar. Hoje tem uma mesa aqui. Aleluia! O Senhor preparou uma mesa aqui hoje. Glórias! E você está aqui. Não importa se você não chegou cedo. Não importa se você chegou tarde. Hoje você está aqui nessa mesa hoje. Louvando ao Senhor. Glórias! Aleluia! E depois Davi chega e Deus fala: esse que vai ser rei. Davi era ruim, de boa aparência, mas o que o Senhor mais gostava nele não era a aparência dele, era o bom coração dele. Aleluia! Glória a Deus! Ele era o mais bonzinho que tinha lá. Se alguma pessoa precisasse de ajuda, ele ia lá ajudar aquela pessoa. Ele era uma pessoa boa. Ele não guardava coisa má no coração. Ele servia ao Senhor e ficava lá adorando ao Senhor e cuidando daquelas ovelhas. Aleluia! Glória a Deus! Isso é tipo um trabalho de um pastor. Jesus também faz isso com a gente. Nós somos as ovelhas e ele é o pastor. Glórias! Aleluia! Coisa linda, Jesus! E ali, Samuel, ele unge Davi para ser rei. E depois daquele dia, ele sempre foi guardado com o Senhor e sempre andou com ele. Aleluia! Saul andava muito irritado no palácio. E um dos servos disse: você precisa de alguém que toque harpa para você se acalmar. Um dos servos disse que conhecia alguém que tocava harpa. E o nome desse rapaz, dessa criança, era Davi. E lá Davi trabalhou para Saul, tocando harpa para ele. E Jessé mandou um presente junto. Mandou pão e vinho. O pão significa o corpo de Jesus. Aleluia! E o vinho significa o sangue de Jesus. Glória! Aleluia! Então quer dizer que Davi não estava sozinho. Ele estava com a presença de Deus. O Espírito Santo junto com ele. Deus Santo, verdade. E depois ele foi dar pão para os seus irmãos, levar comida para os seus irmãos na guerra. E lá ele chega, e os irmãos veem ele e diz: o que você está fazendo aqui? Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Eles estavam tratando Davi mal, mas mesmo assim, ele foi lá servir eles.
Ele era rei, ele podia muito bem falar: ah, eu não vou servir eles, agora eu sou rei, eles que têm que me servir. Não, ele serve eles. Para você ser honrado, você precisa ser servo. Aleluia. Para você ser amado, Deus. você precisa amar aquela pessoa. Para você ser respeitado, você precisa respeitar. Glória a Deus. Ele vê o gigante Golias e diz: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Isso chega aos ouvidos de Saul. E Saul bota as armaduras dele em Davi, porque Davi queria ir contra aquele gigante. Ele não ia deixar o povo dele ser zombado pelo gigante. Ele ia proteger o povo dele. Coisa que também o rei faz, ele protege o povo dele. E Saul começa a botar as armaduras em Davi. Mas Davi não consegue andar com aquelas armaduras. E ele tira. Não tente copiar o outro. Aleluia. Porque É, Jesus. Saul queria botar as armaduras nele, em Davi. Não tente copiar o outro. O que Deus tem de melhor pro outro é diferente do que ele tem de melhor pra você. Aleluia. Pode ser diferente do que Deus tem pra você. Mas Deus ama ele da mesma forma que ele ama você. Da mesma forma que ele ama. Aleluia. E Saul deixa ele guerrear contra Golias. Ele tira a armadura de Saul toda. Ele vai só com a presença de Deus. Aleluia. E ele pega 5 pedras lisas em um rio. E depois ele volta pro acampamento Jairita. E depois ele desce pro vale para batalhar contra Golias. E Golias fica: ah, você acha que eu sou um cachorro para você vir com um pedaço de pau? Zombando de Davi. Mas Davi fala: você vem a mim com espada e lança, mas eu vou contra você com o Espírito do Senhor Deus. Deus. Mesmo que ele fosse só uma criança, ele foi lá, sem medo, ele foi corajoso. Para enfrentar uma coisa difícil, a gente precisa ser corajoso. A gente tem que acreditar. Mesmo que seja muito difícil, a gente acredita. E a gente tem que falar: porque o Senhor está com a gente e eu vou conseguir. Aleluia. Coisa linda, Jesus. E ali ele atira e acerta na testa de Golias. Ele acerta certinho. Como que é a pedra funda que diz na Bíblia se a pedra não tinha ponta? Era porque a mão de Deus afundou a pedra na testa de Golias. E a Bíblia diz que ele cai para frente em vez de cair para trás. Como que ele cai para frente se cai na testa dele, dá impulso para trás? É porque Deus empurra a pedra e empurra ele para frente. Aleluia. Era a mão de Deus que estava comandando isso tudo. Era Deus que sabia que isso ia acontecer. Deus. Coisa linda. E muitos pensavam que Davi era só um menino, mas ele não era só um menino. Ele Glória era a um Deus, menino aleluia. com a presença de Deus junto com ele em cada momento. Aleluia. Glória. Depois, quando ele foi ungido para ser rei, depois daquele dia, ele sempre ficou com a presença de Deus. Depois daquele dia, ele não andava mais sozinho. Muitas pessoas pensam que eu também sou só um menino, que eu não prego nada. Ah, esse menino não prega nada. A criança tem que brincar, ela tem que se divertir. Mas eu também não sou só um menino. Eu também sou um menino com a presença de Deus. E lá, ele faz uma profecia sobre isso. Antes de eles guerrear, ele fala: eu matarei e cortarei sua cabeça. E depois, quando acaba a luta entre eles, ele mata ele e corta a cabeça dele. O que a gente faz como profecia, Deus faz acontecer. Aleluia. Adore esse Deus forte. Glória a Deus. Adore a esse Deus que ele é sábio. Ele é grande e tem um amor muito grande por você. Glória a Deus. Ele tem um amor por você que você nem imagina. Você deve pensar:
Ah, mas eu amo a outra pessoa mais do que ele me ama. Não, ele ama você mais do que você ama aquela pessoa. verdade. Mais do que você Aleluia. ama aquela pessoa muito, ele ama mais. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Ele Deus. sempre te ama mais, mesmo que você Aleluia, esteja Pai. fazendo coisas erradas. Aleluia. Ele te ama mais. Mas você tem que continuar nos caminhos dele. E obedecer a ele, porque esse Deus é forte e grande Aleluia. e sabe. Então Aleluia. adore esse Deus. Glória a Deus. Aleluia, Pai.